5 da manhã, você acorda sem despertador. E antes de abrir os olhos direito, a lista já está rodando. Tudo que pode dar errado, tudo que você deveria ter feito, tudo que está pendente. Você fica ali 1h30 com isso. E aí, às 11 da noite do mesmo dia, você percebe uma coisa constrangedora, que não fez nenhum dos itens daquela lista. Você passou o dia inteiro preocupado com coisas que continuaram exatamente onde estavam. Você vai sair daqui com um jeito de transformar essa energia em movimento, o que é diferente de tentar desligar ela. E vai economizar todas as próximas madrugadas que você ia passar rodando a mesma lista sem tirar nada dela do lugar. Esse é um vídeo para salvar, porque tem uma sequência prática no meio e você vai querer conferir depois. Salva aí, deixa o like que ajuda demais o canal e se inscreve. Bora! A crença é a de que ansiedade e ação são opostas, e que primeiro você precisa se livrar de uma para conseguir a outra. Então você fica esperando um estado de calma para sentar e resolver as coisas, e esse estado não vem, e as coisas não são resolvidas, e a ansiedade aumenta porque agora tem mais pendência. E essa crença parece certíssima porque quando você está no auge da ansiedade, você realmente trava. Isso é verdade, não é impressão. O problema é a conclusão que se tira, que é de que menos ansiedade é sempre melhor. E aí eu quero te propor um exercício mental. Imagina uma pessoa completamente tranquila, sem nenhuma preocupação, absolutamente serena, com um prazo importante amanhã. Ela vai entregar? Provavelmente não. E não porque ela seja irresponsável. É que sem nenhuma ativação não tem urgência. E sem urgência a coisa fica para depois. Você conhece esse estado muito bem. É o do domingo à tarde com uma semana inteira pela frente, quando tudo parece que dá tempo de sobra. Em 1908, 2 pesquisadores chamados Robert Yerkes e John Dodson descreveram uma coisa que ficou conhecida como a lei que leva o nome deles. O que ela diz é o seguinte: o desempenho melhora conforme a ativação aumenta, mas só até um certo ponto. A partir dali, mais ativação piora o desempenho. Em tarefas complexas, isso desenha um U de cabeça para baixo. Sobe, chega no topo e cai. Repara no que isso muda. Não existe um lado bom e um lado ruim. Existe um ponto. Ansiedade demais trava, ansiedade nenhuma não move, e no meio tem uma faixa onde você rende mais do que rende calmo. E ninguém nunca te falou dessa faixa, porque o discurso todo sobre o assunto assume que o alvo é chegar a zero. E você já esteve nessa faixa muitas vezes sem reparar. É aquele estado de quando falta 1 hora para entregar e você fica extremamente eficiente, sem hesitar em nada, cortando o que não importa, resolvendo em sequência. Você não estava calmo naquele momento. Estava ativado na medida. E é meio triste perceber que a única forma que a gente conhece de chegar nesse estado é deixar as coisas apertarem até o limite. Quer dizer, a gente sabe onde fica o ponto bom da curva. A gente só chega nele por acidente, no último minuto, e sempre com um custo alto de estresse acumulado antes. A ideia aqui é conseguir isso de propósito e com antecedência, o que dá o mesmo rendimento sem a parte ruim. Então, o trabalho não é diminuir a ansiedade, é te levar até o ponto. E às vezes, isso significa reduzir, e às vezes, significa aumentar. Vamos ao que fazer. O primeiro passo é descobrir de que lado da curva você está. E tem 2 sinais bem simples. Se você está pensando muito e fazendo pouco, com a cabeça acelerada e o corpo parado, você está acima do ponto. Se você está tranquilo e adiando sem nenhum incômodo, achando que dá tempo, você está abaixo. Esses 2 exigem coisas opostas. E é por isso que conselho genérico falha tanto. Metade das pessoas precisa exatamente do contrário do que está sendo dito naquele conselho. O segundo passo, se você está acima do ponto, é reduzir escopo em vez de tentar reduzir sentimento. Você não vai conseguir se acalmar por decisão. Isso a gente já sabe. O que dá para fazer é diminuir o tamanho do que está na sua frente. Pega aquela lista da madrugada e escolhe um item, um só, o menor de todos, e resolve ele hoje. Não é sobre resolver tudo. É que a sua ativação está calibrada para o tamanho da lista inteira, e quando a lista encolhe, ela desce sozinha, sem você ter que pedir. E o item precisa ser menor do que parece razoável. Não é resolver a situação financeira, é ligar para o banco e perguntar uma coisa. Não é organizar a vida profissional, é mandar uma mensagem para uma pessoa. O tamanho do item importa porque você está tentando fazer isso justamente no estado em que a sua capacidade de execução está mais baixa.
Então qualquer coisa média vira mais um item que não sai e engorda a lista de novo. E tem um detalhe que costuma surpreender, que é que o alívio vem bem maior do que o tamanho do item resolvido sugere. Você fecha uma coisa de 10 minutos e a madrugada seguinte já é diferente, porque não era o peso daquele item específico. Era a evidência que a sua cabeça vinha acumulando de que nada da lista se move. O terceiro passo, se você está abaixo do ponto, é aumentar a ativação de propósito. E isso é bem concreto. É criar prazo curto, é contar para alguém que você vai entregar tal coisa em tal dia, é marcar uma reunião para mostrar o resultado, é colocar dinheiro ou reputação em jogo. As pessoas costumam achar que isso é criar sofrimento à toa. E não é. É ligar o motor que estava desligado. Se você é do tipo que só faz na véspera, você não tem problema de ansiedade. Você tem falta dela até o último dia. E olha que interessante. Essas duas pessoas costumam morar na mesma casa e se irritar uma com a outra sem entender. Uma acha que a outra é relaxada demais, a outra acha que a primeira se preocupa à toa. As duas estão em pontos diferentes da mesma curva. E cada uma precisaria fazer exatamente o oposto do que está aconselhando a outra a fazer. E dá para ser as duas coisas em áreas diferentes da vida, o que confunde ainda mais. Tem gente que fica acima do ponto no trabalho e bem abaixo dele em tudo que é saúde, e por isso vive esgotada e adiando o exame há 3 anos ao mesmo tempo. Vale fazer esse diagnóstico por área e não para a vida inteira. O quarto passo é o mais importante do vídeo e é converter preocupação em ação. Pega a lista da madrugada e escreve ela num papel, e ao lado de cada item você coloca uma de 3 marcas. Ou é uma tarefa, e aí você escreve a próxima ação concreta e uma data. Ou é uma coisa que não depende de você, e aí você escreve isso mesmo, não depende de mim. Ou é uma coisa que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça, e aí você escreve talvez nunca. Fazer isso leva uns 10 minutos e o efeito é grande, porque preocupação sem forma cresce sozinha. E preocupação com nome e destino para de crescer. E tem que ser no papel, não na cabeça e não no celular. Na cabeça, os itens não têm tamanho. Eles se misturam e se multiplicam. E uma preocupação puxa outra até virar uma massa, só que parece impossível. No papel eles ficam do tamanho real, que costuma ser bem menor, e quase sempre a pessoa descobre que aquilo que parecia uma noite inteira de aflição eram 4 tarefas pequenas e 2 coisas que não dependiam dela. E a marca do talvez nunca é a mais libertadora das 3. Uma boa parte do que te acorda de madrugada é coisa que ainda não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. E escrever isso de próprio punho tem um efeito que só pensar não tem. Você não está se enganando nem fingindo otimismo, está só registrando a diferença entre um problema que existe e um problema que você está antecipando. O quinto passo é a janela de descarga, e ele parece estranho e funciona. Você marca um horário fixo todo dia, uns 15 minutos, para se preocupar de propósito. Sentado, com o papel sem tela. E quando a preocupação aparecer fora desse horário, você anota uma palavra e diz para si mesmo que às 7 da noite você olha isso. O que acontece é que a sua cabeça para de insistir tanto durante o dia, porque a insistência dela existe para garantir que você não vai esquecer. E uma vez que existe um horário garantido, ela relaxa a vigilância. E vale escolher esse horário no fim da tarde, e não à noite. Se você deixar para as 10 da noite, você vai remexer em tudo e levar aquilo para a cama, que é o oposto do que a gente quer. Umas 6 ou 7 da tarde funciona bem, porque ainda sobra um pedaço de dia depois para fazer outra coisa e a cabeça não vai direto do papel para o travesseiro. E se num dia não aparecer nada para colocar nessa janela, você não precisa forçar. Senta, olha o papel, vê que está tudo endereçado e levanta em 2 minutos. Isso também tem valor. É a sua cabeça recebendo a confirmação de que ela pode confiar no sistema. Agora, a ressalva séria. E ela é a parte mais importante que eu tenho para falar hoje. Tudo isso serve para aquela preocupação normal com coisas da vida, com prazo, com dinheiro, com trabalho, com decisão difícil. Se o que você sente é constante, se te tira o sono várias noites, se aparece sem nenhum motivo identificável, se vem com sintoma no corpo forte, ou se está te tirando de coisas que você quer fazer, isso é outra coisa e não se resolve com papel nem com técnica. Procurar alguém que entende disso não é sinal de fraqueza nenhuma. É a mesma coisa que ir no médico quando dói. Se você se reconheceu mais nessa descrição do que na anterior, esse é o recado que eu queria que ficasse. E uma última observação honesta.
Você não vai encontrar o ponto certo da curva de primeira, nem sempre, e provavelmente vai errar bastante nas primeiras semanas. Isso faz parte, e a única coisa que melhora com o tempo é a sua percepção de onde você está, que hoje provavelmente é quase nenhuma, porque a gente aprendeu a classificar tudo como estar ansioso, sem distinguir grau nenhum. E quem não distingue grau só tem uma resposta disponível para qualquer situação, que é tentar diminuir, mesmo nas horas em que aumentar era o certo. O que fica maior do que essa técnica é uma coisa sobre como a gente encara os próprios estados internos. A gente foi ensinado a dividir tudo entre sentimentos bons e ruins, e a tratar os ruins como coisas a serem eliminadas. E aí passa a vida tentando desligar uma parte de si mesmo, o que consome uma energia enorme e nunca funciona direito. A ansiedade não é o seu inimigo, ela é o seu corpo reconhecendo que alguma coisa importa e se preparando para isso. O que ela não sabe fazer sozinha é escolher onde aplicar essa preparação. E é aí que você entra. Quando você para de brigar com ela e passa a apontar ela para alguma coisa concreta, ela deixa de te acordar às 5 da manhã com uma lista e passa a te fazer resolver um item por dia. É a mesma energia no mesmo corpo, com um endereço diferente. E o mais interessante é que a lista da madrugada costuma encurtar sozinha depois de algumas semanas fazendo isso. Não porque a vida ficou mais simples, mas porque a sua cabeça parou de precisar gritar para ser ouvida. Então o desafio é de 7 dias. Um item por dia da sua lista da madrugada, o menor que sobrar. Volta aqui no 7º dia e me conta quantos você fechou e se as madrugadas mudaram. Deixa o like e se inscreve para a gente continuar essa conversa. Até o próximo!